Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 3 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2024 traz como tema Vida Agridoce, um estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O comentarista da revista é o pastor Aro Inácio Silva Freitas, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, a lição de número 3 traz como título Amando Plenamente. Para exercer o amor cristão, é necessário receber de Deus discernimento em relação a pessoas e situações. O amor genuíno nunca opera em condições nebulosas. Amor autêntico requer discernimento aguçado para perceber as verdadeiras necessidades das pessoas em situações da vida real. Portanto, o pleno conhecimento não é algo meramente cerebral dos fatos, mas um entendimento que vem do coração. Ou seja, ele consegue perceber as necessidades mais íntimas das pessoas e como servi-las. Amar é ligar o coração às necessidades do próximo. Paulo e a igreja de Filipe unidos na mesma fé. Os filipenses eram leais à causa do evangelho. Paulo estava convencido da lealdade dos filipenses à causa de Deus. O apóstolo conserva todos eles em seu coração, o qual é a sede tanto das disposições quanto dos sentimentos e pensamento. Paulo trata os filipenses como meus participantes na graça, isto é, da operação da graça de Deus que capacita alguém a trabalhar no interesse do Evangelho, a sofrer por ele e a dar assistência aos que proclamam e defendem esse mesmo Evangelho. Tripulantes da mesma nave. Somos tripulantes da mesma embarcação e navegando rumo ao mesmo objetivo, ou seja, rumo ao céu. As algemas de Paulo não foram uma punição que ele trouxe sobre si próprio, e sim em razão de sua vocação como apóstolo de Jesus Cristo. Como tal, ele constantemente era chamado para encorajar-se na defesa e confirmação do Evangelho. Defesa e Evangelho significam sua responsabilidade em desarmar o preconceito e vencer as objeções à mensagem. Paulo foi chamado para confirmar a pregação, mesmo diante da sua declaração ousada e franca, e isso ocorre através do ensino. Paulo foi tanto um apologista quanto um missionário. Paulo anunciava a verdade e também a defendia diante dos ataques dos heréticos. A defesa, ou seja, a apologia do evangelho, se refere aos ataques que vêm de fora, precedentes dos argumentos e assaltos doutrinários dos inimigos do cristianismo. O cristão deve estar disposto a ser um defensor da fé. A confirmação do evangelho consiste na edificação que se opera por sua força aos que estão dentro da igreja, ou seja, por meio do ensino. Precisamos manter o equilíbrio entre resistência e doçura, entre firmeza e sensibilidade. Precisamos de pele grossa e coração mole. Aguentar o sofrimento do evangelho e cooperar no sofrimento do próximo. Paulo evoca Deus como testemunha do seu amor, Deus como testemunha do seu sentimento. É importante que os filipenses saibam quão ardentemente Paulo os ama, para que sejam confirmados nas verdades que ele lhe havia declarado e que suas admoestações repercutissem em seus corações. Para tal, o apóstolo apela para Deus, que não pode mentir e que julga os corações dos homens. O fato de Paulo evocar a Deus como sua testemunha significa que ele anela profundamente por todos os filipenses, que tem saudade de todos eles, com a terna misericórdia de Cristo Jesus. Entranhável afeto. Estamos lidando aqui com uma linguagem figurada. O termo entranhas, normalmente as entranhas mais sensíveis, coração, fígado, pulmão, é que aqui é uma metonímia.
indica o centro espiritual das emoções, o que hoje chamamos coração ou ainda o próprio sentimento de amor terno. Paulo estava dizendo que amava os filipenses com suas entranhas, de todo o seu coração. O que Paulo está dizendo é que suspira pelos crentes de Filipos com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Ele os ama como Jesus os ama. O amor que Paulo sente pelos filipenses não é outro senão o mesmo amor de Jesus Cristo. O amor pleno nunca caminha só, ele é seguido de virtudes. O amor pleno funciona em cooperação com o conhecimento pleno e o discernimento. Ainda que o conhecimento sem amor não tenha valor espiritual, e ainda que o conhecimento ensoberbece, o amor edifica. O amor necessita do conhecimento real, pleno, amadurecido e espiritual. Amor para com Deus sem entendimento gera esquizofrenia espiritual. E o amor para com o próximo sem entendimento resulta em idolatria. Uma pessoa que possui amor, porém carece de discernimento, pode mostrar muito ardor e entusiasmo, entregando-se a todo tipo de empreendimento. Os motivos podem ser dignos e as intenções nobres. No entanto, pode causar mais dano do que benefícios. Amor posto à prova. Amar com discernimento. Aprovar significa pôr sob teste e depois aceitar quando testado. Como termo comercial, era usado para denotar o teste de moedas. As que eram aprovadas eram dinheiro genuíno, não falsificado. Quando amamos com a cabeça e com o discernimento, capacitamos-nos a distinguir e a escolher as coisas que realmente valem a pena, refugando aquelas que são más ou de pouca importância, como vista a sermos sincero e irrepreensível. Quanto ao verbo aprovar, seu significado pode ser pôr à prova, examinar, provar, testar ou aprovar. Aprovar aqui seria discernir, conseguir enxergar o cinza entre o preto e o branco. Sincero e sem escândalo até o dia de Cristo. Por trás do primeiro adjetivo, sincero, provavelmente esteja a imagem de metais preciosos dos quais as escórias foram removidas. Assim, no sentido moral, são puros e sem cera. Por trás do segundo, sem escândalo, está a ideia de se chegar a um destino proposto sem contratempos, isto é, ileso, sem lesões causadas pelos obstáculos do caminho. Se sinceridade tem a ver com a vida íntima, a inculpabilidade tem a ver com a vida pública. Logo, os leitores de Paulo devem ter a habilidade de discernir e depois praticar em suas vidas coletivas, como crentes, os assuntos realmente importantes do viver comunitário. Frutos de justiça. Paulo ora para que haja uma rica colheita espiritual na vida dos filipenses. Colheita que se constitua dos mais puros frutos celestiais, tais como amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e as obras que resultam dessas disposições. A expressão fruto de justiça é tomada do Antigo Testamento. São frutos que produzem uma relação correta entre Deus e os crentes. São frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, porquanto sem ele o discípulo nada pode fazer. O círculo deve ficar completo. Os frutos descendo do céu devem levar sua fragrância de volta ao céu. O fim principal do homem é glorificar a Deus para sempre. Paulo ora para que o amor deles não apenas cresça, mas também que alcance a perfeição e assim abrace as graças do profundo discernimento do caminho da salvação e da sábia discrição em cada situação concreta da vida, a saber, aquele senso de saber apreciar o que realmente é de valor e de escolher sempre o melhor. Assim, todos eles serão cheios dos frutos da justiça para a glória e louvor do nosso Deus. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 3.
Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Na quadra QR 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiros de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.